Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Entramos no ar através da TV, no Canal 14, em Recife, região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.ieadpeplay.org.br. Aproveite já o início deste programa e compartilhe os nossos links nos grupos de amigos, familiares, para que mais pessoas sejam abençoadas através da programação da Rede Brasil. Quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 71, versículo 5 e o versículo de número 6. Então vamos juntos. Se você não dispõe de uma Bíblia, nós convidamos você a nos acompanhar com o texto que estará aparecendo aí na sua tela. Salmo 71, versículo 5 e o versículo de número 6. Vamos juntos? Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Glória a Deus. No programa de hoje já contamos com a presença do presbítero José Siqueira e do diácono Daniel Pereira. Para nós é um prazer, presbítero Siqueira, estar aqui com o senhor no programa Intercessão. O senhor que coopera ali na área 17, né? 62, né? Na área 62, 62, ali em Camaragibe. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Eu desejo cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria de estar aqui presente, agradecendo ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, com toda a família, direção da igreja, a Rede Brasil de Comunicação, por essa oportunidade que nos concede de aqui estar presente, pastor. Para mim é uma satisfação muito grande. Só eu e Deus sabe a alegria que eu estou sentindo nessa hora de aqui estar para participar dessa programação. Para mim é uma honra estar presente. Mando uma saudação para meus irmãos na área 62, meu coordenador Elton Carlos e o vice Alexandre Dias, com toda a sua família e todos os irmãos da congregação em Camaragibe Prefeitura, área 62, a qual nós estamos ali desde 2001. Eu tive a alegria de ter o senhor como meu primeiro coordenador. Que bênção, né? Graças a Deus. A honra é minha, meu Siqueira, né? E também temos a honra de estar conosco aqui com o diácono Daniel Pereira, que coopera ali com o pastor na congregação UR7, né? Vaz, ali na área 48 ou é 42? 48. 48. Fique à vontade. A paz do Senhor a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Louvo ao Senhor Deus por esta riquíssima oportunidade, pelo que Ele é e por tudo que Ele faz. Também estendo meus agradecimentos ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a todo o ministério de nossa igreja, também a superintendência das campanhas, na pessoa do pastor Jefferson Aleluia, a toda a produção aqui da Rede Brasil, bem como ao meu coordenador, evangelista Levi José, toda a minha família e também a todos os irmãos que fazem ali a área 48. Maravilha, né? Nesse momento, meus irmãos, antes de nós começarmos aqui a conversar com os nossos irmãos, nós vamos começar orando ao Senhor. Vamos pedir ao presbítero Siqueira, né? Para ele estar orando ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos nesse momento. Grato pelo Teu grande amor, pela Tua infinita misericórdia e pelo direito de aqui estar presente, fazendo participação deste programa, Pai. Estenda a Tua mão de Deus para nos abençoar e abençoar todos os ouvintes da Rede Brasil e neste momento está ligado no programa Intercessão. Interceda por nós, nós precisamos. E aqui estamos para fazer conforme o querer de Deus. Neste momento, te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje nós estaremos trabalhando com o tema Testemunhos da Intercessão. Estamos aqui estaremos entrevistando, como já falei, os irmãos presbítero José Siqueira e o diácono Daniel Pereira, né? Eles contarão um pouco de suas experiências como intercessores com Deus. Eu gostaria já de perguntar aos nossos queridos irmãos como foram os primeiros passos dos irmãos na fé. O presbítero Siqueira,
como foi os seus primeiros passos de fé, e depois o diácono Daniel, fique à vontade aí para compartilhar conosco a vida de fé e como um intercessores, né? Pastor, eu louvo a Deus, assim como o nosso diácono Daniel, que acabou de nos informar há pouco tempo, que nasceu num lar cristão. Eu não tive esse privilégio, eu era inimigo de crente. Mas um dia, um homem disse assim: eu só creio nesse teu Deus, Ferreira, que é o presbítero Ferreira da Mostardinha. No dia te converteu o coração de Siqueira. Ele disse uma palavra que está escrito em Lucas 1:37, que é muito conhecido da igreja. Para Deus, nada é impossível. E com 15 dias eu me converti para Jesus com 32 anos de idade. Me converti eu, a minha esposa e a minha filha mais velha. E depois os outros filhos também acompanharam, que eram 5. E começamos a nossa trajetória como cristão. Vim de outra denominação, depois de algum tempo passei para a Assembleia de Deus, fui convidado pelo saudoso irmão, meu vizinho, me convidou, eu fui, gostei, fiquei, e eu estou gostando até hoje, pastor. E não tenho vontade de sair, não. Glória. É daqui para o céu. Amém. Glória a Deus. Então estamos vivendo nessa vida, e eu toda a vida gostei da parte da intercessão, porque é fundamental na vida de um crente ele ser intercessor. É uma obrigação que ele tem de orar por ele, interceder pela família, interceder pela sua rua, interceder por todos os seus parentes, por amigos, pelas autoridades constituídas do país. Então a intercessão, ela é muito extensa nas orações que nós fazemos. É preciso que exista crente intercessor, porque crente sem ser um intercessor, ele é frágil. No primeiro sopro ele está desabando, mas quando ele intercede, na hora que a gente conversa com Deus, apresentamos nosso problema e apresentamos os problemas de outros, a misericórdia de Deus é tão grande, é tão infinita, e as bênçãos descem para a gente também. Glória a Deus. Amém? Amém, graças a Deus. Que bênção, né? Testemunho aí do presbítero Siqueira, né? Que não teve o privilégio de nascer num lar evangélico, mas teve o privilégio de ter um encontro com Deus. Achei interessante, presbítero Siqueira, o desafio, né, que o outro fez, né, ao seu respeito. Quer dizer, ele conhecia a sua história, ele sabia que não era fácil o senhor se converter. Ele disse assim: eu só creio em Deus se Deus... se Siqueira se converter. Quer dizer, algo como Deus gosta de desafio, não é? Desafio. Crente é assim, né? Crente é assim, Deus gosta de desafio. E aí, vemos aí o milagre acontecendo, né? O Senhor Deus foi lá e mostrou para aquele homem... Eu acho que ele intercedeu por mim, né? Com certeza, com certeza, né? Que depois daquela palavra, acho que ele foi buscar, Senhor, ele te desafiou agora, conversa com Siqueira para que ele possa entender que tu és Deus, né? É verdade. Que maravilha, né? Mas o Senhor já foi diferente, né? Como aqui nos bastidores a gente estava conversando, o irmão Siqueira lembrou bem, o Senhor teve o privilégio de nascer num lar evangélico, né? E como é que foi seu início e como o Senhor vem desenvolvendo esta vida de intercessor desde a tenridade, né? É verdade. Pastor, eu tive a felicidade de nascer num lar cristão. Meu pai e minha mãe, em memória, eles eram crentes da nossa igreja. Meu pai e minha mãe, eles trabalharam juntos com o pastor José Leôncio quando era diácono lá em Cavaleiro. Eles trabalharam juntos no coral ali de Cavaleiro, meus pais. E ele casou-se aqui, foi para Condado. E em Condado foi na época em que, em 1963, eu nasci e fui crescendo ali, ouvindo meu pai a ensinar sobre a intercessão. Meu pai era um homem analfabeto, não sabia ler, nem muito menos escrever, tanto ele como minha mãe. Mas tem uma coisa, ele era um intercessor. E sendo ele um intercessor, ele tanto nos ensinava, nos orientando verbalmente, como ele nos ensinava, ele fazendo a oração. Ele orava e ensinava a gente a orar. As palavras tem que ser em nome de Jesus, tem que ser com fé. E ali nós começamos a desenvolver
os nossos primeiros princípios de intercessor ali, no berço cristão, de um homem e de uma mulher inteiramente analfabeta. Ensinou os filhos a interceder. E nós fomos crescendo, pastor, neste lar cristão, e tenho em memória viva, como que fosse hoje, ainda muito pequeno. Nós passávamos uma crise muito grande naquela época, de caráter financeiro, e meu pai começou a fazer dentro de casa uma interação para que juntos nós fizéssemos intercessões. E a gente começava a orar, a jejuar, tudo em casa com o joelho dobrado naquele chão. E meu pai pedia juntamente conosco que Deus abrisse as portas. E chegou um certo dia que a situação estava muito difícil, não tinha nada em casa. Então, à tardezinha, meu pai chamou todos nós, chamou a minha mãe e disse, olha, bote colheres, bote pratos sobre a mesa. Aí a minha mãe ficou sem entender e nós também não entendíamos. Ele colocou os pratos e os talheres na mesa de acordo com a quantidade de pessoas da família. E naquele momento meu pai disse, vamos começar a orar. E a gente só vai parar aqui porque Deus vai mandar uma resposta para a gente hoje. Mas só que não tinha nada, de onde? E começamos a orar. Começamos a orar a Deus, pedir a Deus que Deus mandasse o necessário. Quando foi mais ou menos umas 6h30 da noite, um cidadão chegou e bateu na porta lá de casa. Era o irmão Doca. Irmão Doca era um irmão antigo na cidade de Condado, interior de Condado. O irmão mais antigo lembra desse nome, irmão Doca. Irmão Doca chegou lá em casa batendo, dizendo que tinha um cidadão que estava devendo um valor a meu pai, que meu pai tinha feito um serviço para ele há muito tempo e esse cidadão não pagou a meu pai. E sentiu-se incomodado na casa onde ele morava e disse, eu vou lá hoje levar o dinheiro de seu Antônio. Aí quando nós já estávamos orando, o Espírito do Senhor trabalhou e esse cidadão não sabia onde meu pai estava morando, foi na casa de irmão Doca conduziu até a nossa residência e lá, quando ele chegou, que entregou o dinheiro a meu pai, a gente começou a rir e parou de orar. Meu pai fez, não, epa, vamos continuar. Agora tem que continuar a intercessão, agradecendo a ele. Glória a Deus. Porque a primeira etapa da resposta já veio. E minha mãe foi no mercadinho, naquele tempo não tinha ainda os chamados mercadinhos, como temos hoje, moderno. O nome antigamente era barracão. Barracão ou venda, né? Ou venda, exatamente. Aí a minha mãe foi lá, fez aquela feira, enquanto nós continuávamos orando ainda. A gente só parou de orar quando minha mãe colocou o pão na mesa e a gente comeu. Então, pastor, isso aí está forte em minha memória. Ou seja, meu pai nos ensinou a intercessão. A gente orar ao Senhor e a gente teve resposta de Deus, entre tantas outras, logo no princípio de minha fé. Que maravilha, né? Que maravilha. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é o mesmo, né? E a gente vê, isso me fez lembrar um fato, né? Que a gente vai comentar aqui no programa Intercessão, vou só deixar aqui os irmãos em casa com água na boca, né? Mas a gente vai estar comentando aqui sobre George Miller no programa no tema A História da Intercessão, né? Há um fato desse interessante na vida do servo de Deus, que chegou a construir um orfanato para cerca de 2.000 crianças, né? E teve um período que não tinha nada para comer e à noite ele disse, vamos orar para Deus mandar o alimento. E disse que de manhã ele mandou colocar os pratos na mesa e ficaram sem entender, porque não tinha nada. Enquanto as crianças estão ali orando, Deus inquietou alguém para levar pão e leite para as crianças no orfanato, né? Glória a Deus. Maravilha, né? Deus ainda é o mesmo, né? Glória a Deus, que maravilha. Eu estava ele contando a história. Sim. Eu lembrei, alguns anos passados, essa pessoa já não existe, Jesus já levou, que estava passando uma crise tremenda feito essa e não acreditava que Deus era poderoso para tomar providência na hora necessária. E ela foi para o circo de oração e deixou em casa 4 carocinhos de feijão, como ela disse, dentro no fogo. Somente isso, não tinha mais nada para comer. Não tinha um pedaço de carne. E ela foi para o circo de oração e ouviu uma palavra com respeito à providência, como ele falou agora dessa, mas daquelas pessoas que estão na igreja, participam da igreja, mas não creem no Deus que fala. Porque eu creio no Deus que fala. Desde que eu me converti até hoje ele fala comigo. Glória a Deus. E ela disse, eu não creio que Deus faz isso. Uma mensagem feita essa.
e terminou o ciclo dela, foi para casa. Quando ela, na metade do expediente, no meio-dia, quando 1h terminou, ela foi para casa. E quando ela ia subindo a ladeira para a casa dela, chegando perto da casa dela, viu um gato passar com um pedaço de carne na boca, pendurado assim, aquele pedaço de carne. De onde veio, ela disse que não sabe. Mas uma coisa é certa, quando ela viu aquele pedaço de carne, ficou gritando pelo bichinho. Bichinho, 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 chamando o bichinho para aproveitar aquela carne. E aproveitou a carne, estava boa, perfeita, lavou, cozinhou e comeu. E Deus tomou a providência. Isso é que é um Deus maravilhoso, né? Vale a pena a gente servir a Ele, vale a pena a gente ser um intercessor com esse Deus. Tão que maravilha, né? Deus não só usa corvo, né? Para levar pão, mas usa gato, usa cachorro. É o mesmo. Eu me lembrei do evangelista Fábio Benício, né? Que contou a experiência, né, da cachorra, né? Uma cachorra, parece que não estou lembrado do nome da cachorra, né? Interessante. E a mãe dele estava, parece que, orando, querendo comer carne. E de repente chegou a cachorra lá na casa com um pedaço de carne. O gato. Deus ele usa quem ele quer, né? Desde que nós creamos, né? Eu creio que esse programa de intercessão, eu creio que já está aí despertando alguns que estão passando por um momento difícil. E eu quero aproveitar o momento aqui, abrir um parênteses para dizer a você que nem tudo está perdido. Não, o nosso Deus é o mesmo. E é interessante que Jesus disse que Ele é a porta, né? Ele não só é a porta da salvação, como Ele também é a porta para os milagres, né? Jesus continua agindo. Que maravilha, né? Glória a Deus. Então a gente vê que a vida de um intercessor, ela é envolvida na obra, e a intercessão é um dos grandes fatores que fazem a obra se mover. Quais os principais momentos em que a intercessão foi um fato crucial na experiência e na obra que os irmãos tiveram? Fique à vontade. Pastor, veja só. Como eu disse, eu sou uma pessoa que dediquei a minha vida para servir a Deus desde que me converti. E tudo que eu faço é através da intercessão, é sempre clamando ao meu Deus uma resposta. Até recentemente, né? Eu lembrei agora, recentemente, a amizade que a gente tem pelo pastor Jefferson é muito grande. Como eu disse, foi o meu primeiro coordenador. E eu estava escutando, e todo sábado eu escuto o programa Intercessão. Aí eu estava ouvindo, eu disse, mas meu Deus, eu tenho tanta vontade de chegar ali para participar com o pastor Jefferson daquele programa. Mas eu sei que isso não vai acontecer, que eu não vou nunca ter essa oportunidade. Já estou velho, cansado, não tenho mais condição. Aí quando é na outra semana, o pastor Jefferson está escalado para dirigir uma Santa Ceia. E quando termina a Santa Ceia, o pastor Jefferson vai me fazer o convite para estar aqui, como eu estou aqui hoje. É uma simples intercessão. Porque às vezes você pensa que a sua intercessão, você está passando por um problema difícil, eu sei. Nesse momento, Deus está me direcionando para você. O problema é difícil. Você já disse até que o problema, você não tem solução, não tem capacidade de resolver. Mas o Deus que a gente está conversando sobre Ele, falando sobre Ele, é um Deus que escuta a oração, por menor que seja. Uma intercessão que você faz tem um grande valor diante de Deus. Você intercedendo, Deus atende. Eu intercedi na minha sala assistindo televisão. Pedi uma oração, pedindo a Deus e falando até a Deus que eu não tinha condição de estar aqui. Agora, veja onde é que eu estou agora. Aqui, diante do meu pastor, junto com o Pereira, com a equipe da Rede Brasil. Isso é Deus que faz. Só Ele tem condições de fazer isso. Então, você que está com um problema que achando tão difícil, é porque você não entregou a Ele ainda. Interceda, clame, peça. Se for preciso, peça ajuda. E você vai ver que haverá a resposta das tuas orações. Maravilha, né? Glória a Deus. É como diz a palavra do Senhor, pastor Jefferson, em Jeremias 33. Jeremias 33:3. É um versículo tão lindo, tão citado no nosso dia a dia. É verdade. Que ele tornou-se tão familiar nos lares, não é? E diz, clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes. E além de ser grande, não é coisa vulnerável. Grandes e firmeza, de segurança. E um detalhe que eu não sei.
porque baseado no que nosso presbítero, irmão e amigo Siqueira, ele estava falando, eu me recordo, pastor, que nessa vida como servo do Senhor, aconteceu muitos, eu tenho pela misericórdia de Deus, eu tenho a felicidade de ter muitas experiências, não vou dizer que são algumas, não vou usar as palavras algumas. Se eu disser algumas, eu estou sendo injusto para com Deus. Eu tenho muitas, graças a Deus. E entre elas, eu me recordo que aconteceu um fato ali comigo, eu ainda era muito jovem ainda, e na igreja de São João da Várzea, uma irmã, por nome Irmã Edel, ela se converteu, ela, aliás, fazia parte de uma igreja e passou para a nossa igreja, a Assembleia de Deus de São João da Várzea. E essa irmã, ela fez alguns exames médicos e o médico identificou que ela tinha que amputar a perna. E a igreja começou a fazer uma intercessão. Na época, nós falamos com o pastor Bernardo, que era o pastor do campo de Camaragibe. Ele autorizou a igreja ali fazer um trabalho de jejum para Deus tomar uma providência em relação à vida da irmã Edel. E nós ficamos orando, intercedendo ao Senhor por muitos dias. E a irmã Edel estava marcada para ser amputada a perna dela na quarta-feira. Então, no domingo, toda a escola dominical de São João da Várzea, juntamente com a escola dominical da UR7 Várzea, todos ficaram em jejum. E quando terminou a escola dominical, nós fomos em direção à residência da irmã Edel para entregar o sacrifício a Deus. Dia Deus misericórdia. Eu me recordo como fosse hoje, um sol quente, mais ou menos meio-dia, a casa que ela morava não tinha espaço físico para comportar tantas pessoas, então entrou alguns irmãos até onde ela estava. E entre alguns irmãos que entraram, eu consegui entrar. E a irmã Amara Ferreira, que o senhor conheceu, a irmã Amara Ferreira já está com Cristo, que dirigiu o círculo de oração em Timbi. E naquele momento que nós já estávamos entregando toda aquela intercessão a Deus, orando ao Senhor, o Senhor tomou a irmã Amara Ferreira em profecia e disse para a igreja: meus filhos, muito me agrado da vossa intercessão, muito me agrado do vosso jejum, do vosso sacrifício. Porém eu, Deus, o Senhor, digo-vos que eu estou respondendo às vossas orações. Amém. Porém, a perna dela será amputada, porque eu quero que assim seja feito. A vocês todos que oraram por ela, eu vos abençoarei. E isto ficará em memória. O Senhor falando para a igreja. A igreja ali pegou, na nossa linguagem popular, que a gente usa esse termo, pegou fogo ali a igreja. E no dia seguinte a irmã Edel foi para o médico e na quarta-feira Deus permitiu que a perna dela fosse realmente amputada. E a gente ficou até a certo ponto sem conseguir entender, mas Deus não deixou de dar uma resposta à nossa intercessão. A irmã amputou, mas na sala de cirurgia que ela estava sendo amputada, Deus fez uma visita a ela. Deus conversou com ela, Deus apareceu a ela e disse a ela, lembrou a ela, a irmã Edel, algo que Deus revelou a ela quando ela ainda era muito jovem, que Deus disse que ela iria entrar na glória, mas o corpo físico dela perderia sim um dos membros. Então Deus é fiel, Ele não me deixou sem resposta, Ele respondeu às nossas orações. O trabalhar de Deus vai além da nossa expectativa, né? Porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. A gente sabe que os pensamentos de Deus, eu aprendi um dia desse aqui no período de simpósio de doutrina bíblica, né? E os pensamentos de Deus são os propósitos. E os caminhos de Deus são o processo. É o processo pelos quais Deus nos faz passar, né? Então Deus tem pensamentos, propósitos, mas também tem processos. E dentro do processo de Deus, Ele trabalha de forma que a gente não entende. Me parece que lá no livro de Eclesiastes, o pregador diz que assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se forma o osso no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas.
Alguém já disse que melhor do que querer entender Deus é confiar nele, né? É confiar nele. É verdade. A gente vê aí a gente vê algo interessante aí nesse testemunho, porque a gente vê que a vontade de Deus, ela é soberana. Embora Deus escute a nossa oração, mas a vontade dele prevalece. E é interessante que Deus fez ela lembrar, né? Ele fez lembrar de uma promessa que ele tinha feito a ela lá atrás. Quando era jovem. Quando ele era jovem. Que coisa interessante, né? Mas o intercessor, pastor, licença, mas aí compete ao intercessor fazer sua parte. E nós fizemos nossa parte. Claro, e Deus também fez a dele. Fez a dele. Ao modo dele, ele fez a parte. Como disse o presbítero Siqueira há pouco tempo, ele falou algo interessante, né? Ele disse que Deus falou com ele e ainda continua falando, né? O nosso Deus continua falando. Meus queridos irmãos, o programa está gostoso, estamos ainda já quase na metade aqui, mas ainda tem muita história pela frente. Mas nós vamos a um breve intervalo, não saia daí, nós voltaremos em instantes. Graças a Deus estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui conversando com o presbítero José Siqueira e o diácono Daniel Pereira, né? E estamos falando sobre testemunho da intercessão. Nós já vimos aqui algumas experiências que eles vivenciaram no período de suas conversões. O presbítero Siqueira, ele já se entregou para Jesus, já casado, já pai de filho, mas o diácono Daniel, ele se entregou para Jesus logo cedo, já nasceu no lar cristão. Ele contou aqui experiência vivenciada dentro de casa, como jovem. Mas agora nós gostaríamos de perguntar aos nossos irmãos qual é a experiência vivida como pai de família, depois de matrimônio, casados, né, como os senhores hoje estão. Que experiência pode compartilhar com os nossos irmãos de milagres operados dentro de casa, através da oração, ou orando por um filho, por alguma família, ou como resposta das orações dos próprios filhos, da esposa, para com as vossas vidas, e é interessante poder compartilhar com os nossos irmãos que estão em casa. Eu creio que eles estão ansiosos, como nós aqui também estamos aqui na Rede Brasil. Fique à vontade aí, presbítero Siqueira. Pastor Gerson, eu dou graças a Deus, porque Deus colocou no meu caminho, antes de ser evangélico, e depois nós continuamos, que fui uma mulher verdadeiramente intercessora. Não só intercessora da família, mas intercessora de todos os meus irmãos na igreja, que ela conhece. Ela teve um processo e passou 2 meses internada em coma, e Deus trouxe de volta com alguns problemas, mas eu fico assim assentado às vezes lendo, porque eu gosto muito de ler e escrever. Gosto muito. Então, eu escuto ela o dia todinho orando. Mas ela não para não para. Se ela está deitada, só para quando dá um cochilo. Ela tem que parar. Mas se está cozinhando, se está lavando roupa, o que ela estiver fazendo, ela está sempre intercedendo. Ela tem 85 anos de idade. Mas é uma verdadeira intercessora. E temos vários exemplos. Eu sempre digo que a minha vida é um milagre. Desde que eu encontrei com Jesus, que eu me entreguei a Ele, tem sido milagre, milagre, milagre. Só é milagre. Milagre constante, milagre. Milagre todos os dias na minha família. Eram 5 filhos. A gente tem que passar por um processo como Jó passou. Mas Jó disse, bendito seja o nome do Senhor, e adorou a Deus. Um crente intercessor tem que passar por esses momentos. Ser provado, para ser aprovado por Deus. Com uns 2 anos mais ou menos de evangélico, uma da nossa filha foi guardada, foi levada, com 18 anos de idade. Há 2 anos passados, Jesus resolveu levar mais 2. Levou um com 42 anos, e levou outro com 52 anos. 3 filhos homens. Só ficaram as 2 mulheres. A minha Nalva e a minha Dilma.
Mas a gente continua nessa obrigação de interceder por aqueles que ficaram, porque aquele que foi levado é com Deus que vai tomar conta. Mas agora os que estão é que precisa da nossa intercessão, da nossa oração. E eu fico muito admirado quando vejo a minha esposa lembrando das pessoas e pedindo a Deus que estenda as suas mãos para abençoar. Olha, pastor José, isso é uma coisa fora do normal. Mas é dela mesmo, é o instinto dela que é desse jeito. Ela gosta de estar intercedendo. E isso é maravilhoso. Eu lembro que uma certa feita, eu estava a minha menina, que tem 52 anos, ela tinha um problema nos pés. Eu já falei isso uma vez. Tinha um problema nos pés que apodrecia as unhas do pé grande. Eu fui para a igreja, no culto de oração, e lá o irmão falou com respeito àquilo. Põe a mão sobre o enfermo e eles serão curados. Aí quando eu cheguei em casa, a mulher estava apavorada porque a nossa filha estava com os pés pretos, apodrecendo. O lugar que a gente morava naquele tempo era muito... não tinha assim muita assistência. Tínhamos que andar. Aí eu disse procura essa sandália dela para a gente levar ela para o médico, para socorrer. Aí procuramos, não encontramos. Aí botei ela em cima da cama, deitei ela assim e disse, olha Deus, tu disseste hoje que em teu nome a gente tem o poder de expulsar a enfermidade. Então, Senhor, eu vou orar agora com a mão em cima dessa enfermidade, tu vai expulsar, em nome de Jesus. Coloquei eu e minha velha de joelho, com a mão em cima da enfermidade da minha filha. Quando terminou, ela estava dormindo. Tiramos a mão, descansamos, encontramos a sandália que ela estava sentada em cima da sala. E quando foi no outro dia, ela estava curada. Glória a Deus. E até hoje ela está curada. Isso tudo é intercessão. E a palavra que Deus deixa para nós, que se a gente orar, Deus faz. Glória a Deus. Então, por isso, a minha velha, ela não para de interceder. Nós temos um trabalho de intercessão lá na minha casa, eu e minha velha. Todos os dias. A gente, agora como tem risco a Rede Brasil, a gente termina o culto da Rede Brasil para poder a gente fazer esse trabalho de intercessão. Eu e ela. Então cantamos 3 hinos, fazemos a leitura da palavra e começamos a apresentar do nosso pastor presidente, a toda a diretoria da igreja, missionário, obreiro, os irmãos que pedem oração. E colocamos tudo assim num pacote e levamos aos pés de Jesus. Glória Toma, a Deus. Senhor. Eu sei que meu nome está dentro desse pacote, Oi? com certeza. Tá, senhor. E o meu também, né? Ela não esquece o senhor de jeito nenhum. O senhor, o pastor Gutier Martins, meu grande amigo. De jeito nenhum. Valdemir Farias. Mas pessoal, a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Está sempre lá no pacote, jogando todos os dias. Amém. Isso foi ela que começou e a gente junto fazemos isso todos os dias. Domingo e feriado, pode ser o que for. Mas todo dia a gente faz trabalho de intercessão por todos os nossos irmãos, para que Deus possa responder. E como eu disse, a gente orando, a gente tem resposta de Deus. Glória a Deus. Eu quero aproveitar e mandar minha saudação aí para ela, né? Nossa irmã. Irmã Nina, né? Que é uma bênção, né? Eu desejei muito ter a senhora aqui com a gente aqui no programa de intercessão, mas a gente sabe das suas limitações. Mas também temos orado para Deus continuar lhe abençoando. Que maravilha, né? Mas eu estou sentindo que o senhor está aí com a boca cheia d'água para feitos. Verdade. Que Deus tem feito também na sua família. É verdade. Glória a Deus. Ouvindo nosso amado irmão e amigo presbítero Siqueira, eu vou contar mais um outro testemunho também, nessa feita com a família, ligado diretamente com a família. Porque eu gosto muito de contar as coisas e isso me dá mais segurança quando as coisas aconteceram comigo. Isso aí nos dá mais força, não é verdade? Da gente chegar e falar para as pessoas. Mas antes, eu quero ler baseado na palavra de Deus, aqui em Mateus, capítulo de número 7, de Mateus, porque este assunto que eu irei falar, ele está exatamente baseado aqui na palavra de Deus, em Mateus, capítulo de número 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai
e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. O 8 diz assim: porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Glória a Deus. Baseado aqui neste texto sagrado bíblico, eu tenho 5 filhos, como o senhor conhece. São 2 filhos homens e 3 filhas. Dos 5, tenho 4 casados e comigo mora só uma das filhas. E quando eu me casei, veio o meu filho Miqueias, a Edicleia, e veio o terceiro, que é o Oséias. Esse Oséias, meu filho, tem também Claudineia e Jessicléia, porém Oséias é o terceiro filho. Quando ele nasceu, pastor, ele nasceu e tinha um problema nos olhos, que saía sangue pela lateral dos olhos dele, dos 2 olhos, sendo que do esquerdo saía mais sangue. E levamos ao médico, o médico disse: ele é muito novo ainda, vamos passar aqui um colírio para ser usado. E tem que continuar os pais encaminhando para um especialista para que veja o que pode fazer nos olhos da criança. E eu fiquei muito preocupado. E a minha esposa, como o senhor sabe, ela é uma pessoa, ela não é de falar assim como a minha pessoa. Eu sou mais de falar, ela diz: vamos entrar no caminho da oração. Vamos entrar no caminho da oração. E ela começou a orar juntamente com a família. Nós começamos a orar ao Senhor para Deus tomar uma providência em relação ao meu filho Oséias, porque eu ficava muito triste, porque às vezes ela cobria o rostinho da criança e aquele pano ficava melado de sangue que saía do olho dele. E começamos a intercessão. E quando eu cheguei em casa do trabalho, eu trabalhava à noite, e quando eu cheguei em casa um certo dia de domingo, a minha esposa disse: tem que levar ele ao médico, ele não tem condições de ficar aqui. Aí eu digo: meu Deus, levar meu filho ao médico agora, Senhor, eu tenho que ir para a escola dominical de São João da Várzea. Eu era professor lá da escola dominical, da classe de novos convertidos. Digo: meu Deus, e agora? Eu olhei assim, eu disse: eu tenho dinheiro aqui do dízimo, 2 coisas. Ou eu pego o dinheiro do dízimo, pego um táxi, e vai mexer no dinheiro do dízimo para levar meu filho ao hospital e comprar medicamento, ou eu vou para a igreja agora, levo a criança e dou o dízimo lá pela fé. Aí nós fizemos uma oração antes de eu sair para a escola dominical, uma oração pedindo a Deus: olha, Senhor, a gente já orou, já pedimos a Ti, sabemos que Tu és misericordioso, sabemos que nós não merecemos, mas é a Tua bondade, é a Tua misericórdia, Senhor, e eu creio, eu sei que o Senhor pode fazer. Aí a minha esposa não tinha condições de ir para a escola dominical, eu chamei a minha sogra, a irmã Matilde, que ainda é viva, graças a Deus. Ela deu banho no menino, colocou o menino nos braços e desceu para a escola dominical de São João da Várzea. Quando chegou na escola dominical, o dirigente era o presbítero, o irmão Nelson Ferreira, que irmão também, irmão Siqueira, lembra. Isso, lembro muito bem. Irmão Nelson Ferreira levantou a igreja em oração, pastor Jefferson. Chamou a minha sogra e a minha pessoa à frente. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. E naquele instante, eu estava lá, eu, Daniel Pereira, eu estava lá, ao lado do meu filho. Me ajoelhei ali, a minha sogra ajoelhou-se com a criança e eu olhei. E naquele momento a igreja toda levantou-se e levantaram as mãos em direção àquela criança. E naquele momento, naquela intercessão que estávamos fazendo a Deus, o Senhor usou o presbítero, o irmão Nelson, e disse: é a última vez que este sangue vai sair por este olho, porque o Senhor está curando esta criança. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, esse meu filho, da partir dali, pastor, não teve mais um problema, não teve problema nenhum, não teve. E não ficou nenhuma sequelas, vale frisar isso, não ficou nenhuma sequelas nas regiões dos seus 2 olhos. Hoje é um cidadão crente na nossa igreja, casado, tem o trabalho dele e serve a Deus. Amém. A Deus seja a honra, a glória e o louvor e a toda adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que maravilha, né? O senhor preferiu usar a fé. Usar a fé. Levou o dízimo para a casa do Senhor. Perfeitamente. E Deus operou o milagre. Operou o milagre. Que maravilha, né? O senhor me fez lembrar um fato assim interessante, que o pastor Josiel, ele nos conta, com o pastor Pedro Belisário, né? Disse que a mãe dele estava com a criança, com a irmã dele,
que estava com um caroço, já um tumor que fazia muito tempo. Então ela ia para o hospital. Aí ela precisou de hospital. Aí não tinha como, precisava do dinheiro. Aí ela perguntou, ela falou com o pastor perguntou a ela: o senhor quer o dinheiro para levar a criança para o hospital ou quer que eu ore para Jesus curar? Ela disse: e agora? Então ore. Aí pronto, orou, disse: pode ir para casa. Aí no caminho o tumor estourou e a menina ficou curada. Que maravilha, né? O nosso Deus é o mesmo, glória a Deus. A gente sabe que Ele faz, Ele é o Deus que faz. E eu creio que você que está nos ouvindo nesta hora, você que está passando por esse momento difícil, de tomada de decisão, de desafio, o que fazer? O que fazer? É usar a fé, né? É crer que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É seguir a orientação do Senhor, né? Porque Deus, Ele guia, né? Assim como Deus lhe guiou aí ao templo, creio que Deus, é importante que o crente, o intercessor, ele tenha sensibilidade espiritual para entender qual seja a vontade do Senhor. Isso. Não é porque Deus não condenou os médicos, Deus opera, Deus usa também os médicos, mas tem hora que Deus quer fazer, Ele quer fazer. Então, é importante que o intercessor ele tenha essa sensibilidade para entender qual é a vontade do Senhor. Né? Mas ainda continuamos aqui, nós temos ainda outra pergunta que gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu sei que os irmãos, se tiver ainda outra experiência dentro da família, fique à vontade. Né? É certo. Nós temos, como diz, são experiência, né? Dentro de experiência. Até porque a minha família, como eu disse, eu tenho 5 filhos, e eu faço culto doméstico, familiar, com todos os filhos. Eu faço isso uma vez por mês. Uma vez por mês, a gente vai para a casa de um dos filhos e ali a gente faz o culto doméstico com todos eles. Lá a gente canta, lá a gente ora, lá a gente pede a Deus e Deus tem dado muitas respostas, gente. Inclusive, a você que neste momento está nos assistindo, telespectador, se você não faz isso ainda, em nome de Jesus, comece a fazer a partir de agora, a partir desse momento que nós estamos falando. Você, pai, você é o sacerdote do seu lar, guie sua família. Eu louvo a Deus, pastor, eu junto minha família, aí vai os netos, que eu tenho 3 netos, vai os netos, vai nora, vai genro, vai esposa, filho, a gente se junta na casa de cada um por mês e fazemos o culto, lá a gente canta, lá a gente ora, lê a palavra, testemunhos, agradecimento a Deus. Então achei importante trazer também essa experiência vivida para esse momento. Porém, eu gostaria também de rapidinho aproveitar o momento e louvar a Deus, ao Senhor Deus, que quando a gente se casa no meio da família, a gente quer ter uma casa, e eu sempre tive muita vontade de ter a minha casa própria, mas na época a minha realidade financeira era um pouco diferente da de hoje e não tinha condições. E a minha esposa, nós começamos a fazer uma campanha de oração, eu e minha esposa, a gente começou a orar, os filhos começaram a orar, pedir a Deus para que Deus nos concedesse uma casa. Apareceu um terreno para vender, um terreno no R7 Vaz. Eu não tinha condições de comprar o terreno, mas Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Por isso que Davi perguntou: que darei eu ao Senhor? Vou dar o que ao Senhor, se tudo é de Deus, a água é de Deus. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe, então tudo é de Deus. Então nós pedimos a Deus um pedacinho de terra e Ele deu aquele terreno naquela casa, que hoje eu não tenho uma casa. Eu pedi uma casa a Deus, só que na verdade Deus não me deu uma casa, Deus me deu uma mansão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero também nesse momento compartilhar com você. Nós pedimos a Ele uma casinha, Ele nos deu uma mansão. A Ele a honra, a glória. E Ele é o mesmo, fez comigo e faz também com você. Glória a Deus, né? Que maravilha, não? Ainda temos outras perguntas aqui. A gente sabe que o obreiro, ele deve ser o intercessor, né? Assim, e quais testemunhos de intercessão os irmãos podem ainda destacar como obreiros na casa do Senhor? Presbítero Siqueira. Pastor, no meu ver, no meu ponto de vista, quando Deus separa um homem, ele já é o intercessor na hora que aceita Jesus como Salvador e começa a sua trajetória com respeito à sua salvação, a responsabilidade que ele tem diante de Deus. Mas ela vem aumentar
com a chamada de Deus. Quando a chamada de Deus para o homem ser o obreiro, ele começa uma trajetória muito tremenda, porque além dele dar um testemunho que ele é um obreiro, que ele é um crente salvo em Jesus Cristo, ele tem que honrar a sua chamada. É de obrigação do obreiro ser um intercessor. O obreiro que não é intercessor está fora da vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. E precisa que haja fé para se chegar a Deus. E Deus se agrada daquele que chega a Ele com fé. Por isso está escrito no livro de Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como você quer ter resposta da sua oração se você não intercede? Nem por você mesmo. E tem crente que nem por ele mesmo intercede. Chega na igreja, eu não sei se posso falar isso, mas vou falar. É porque a gente está no púlpito e ali o púlpito é o olho de Deus. A gente vê tudo. E a gente fica observando crente chegar na igreja e às vezes nem dobra o joelho mais. E quando dobra o joelho, bota o joelho, levanta, senta. Vai para o celular. Cheguei, Jesus. Cheguei, Jesus. Ô, irmão, você tem um culto para interceder por ele? Você tem um pregador para você interceder por ele? Você tem um órgão da igreja, um dirigente para interceder por ele? Tem um coordenador da área para interceder por ele? Ô, tanta gente para você interceder e você se preocupa somente em chegar a dizer, cheguei. Não, você não se chegou a Deus. Você se chegou a você próprio. Somente para dizer que chegou. Aí depois senta e vai para o celular. Aí acabou. Como essa pessoa pode ser considerada como intercessor? É complicado, né? Deus conta com essa pessoa para ser intercessor? Deus está procurando intercessores, verdadeiros intercessores, que dediquem a sua vida à oração, a buscar a Deus e pedir a Deus as bênçãos de Deus. Porque nós vivemos uma crise tremenda no nosso país. E se Deus não contar com os intercessores, o que será de nós? O que será do nosso Brasil? Então precisamos que seja levantado homens verdadeiros intercessores, que busquem a Deus em oração, que saibam se colocar na brecha e orar e pedir a Deus a resposta daquilo que precisamos. A enfermidade está assolando, em todo canto é enfermidade. É gente com essa virose por todo canto. Mas, meu irmão, vamos colocar joelhos no chão, vamos para a oração, buscar a Deus, interceder. É por isso que eu digo, um trabalho desse da Rede Brasil, que o pastor tem levantado, se não houver intercessores, um trabalho desse que vai para o mundo, para fora, que está observando a nós, estão sendo observados, e se não houver intercessores, como será? É verdade. Então precisa que seja levantado intercessores. Você que está me ouvindo agora, você pode ser um intercessor. É somente você dedicar a sua vida. Como disse Tiago, eu acabei de citar 4:8 de Tiago. Pega a tua Bíblia e vai ler. Quando foi que você leu a sua Bíblia? O intercessor, você lê nem a Bíblia para pegar a experiência? Não, vai ler a Bíblia. Se chega a Deus, se chega a Ele, venha ser um intercessor. Venha entrar nessa equipe de intercessores, buscando a face do Senhor, orando pelos nossos missionários, para que Deus estenda a mão, e cada vez que você intercede, a mão de Deus se estende sobre o que você está pedindo, você está intercedendo e retorna para você como bênção. Que bênção, né? E como obreiro, né, a gente vê muitos milagres, né? Acontecendo na nossa vida, né? Muitos milagres acontecendo. Muitos milagres. O intercessor, ele tem que, primeiro, ele tem que orar por ele, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 17. Orai sem cessar. Se eu vou pregar a palavra do Senhor, o primeiro passo de minha vida é orar. Depois que eu oro, eu vou ler, aí segue os demais. Mas o passo é a oração. A intercessão é algo que deve ser familiarizado com o obreiro. A intercessão, eu não posso esperar um horário para eu interceder. Não.
eu vou interceder, é lógico, de acordo com o ambiente que eu estiver presente, eu posso me ajoelhar ou não me ajoelhar, não é? Depende muito do ambiente. Mas o intercessor, ele precisa orar por si. Eu tenho que levar alimentos para as ovelhas à noite. Mas tem que se alimentar. Eu tenho que me alimentar, então me alimento pela palavra e pela intercessão. O intercessor, ele deve se preocupar com as almas que estão lá do outro lado, que precisam ainda se encontrar com Cristo e o próprio Jesus, que já foi citado aqui diversas vezes nesse programa por outros irmãos e pelo Senhor mesmo. O próprio Jesus orou por nós, não é? Claro. Ele naquela oração que ele fez, sacerdotal, ele orou por nós. Então é importante que eu ore também pelo meu vizinho, que eu ore pelas pessoas onde eu convivo, na minha igreja, e pelos meus irmãos que vão ouvir a palavra que Deus vai colocar na minha boca. Então o intercessor, ele deve ter essa preocupação. Porém, como obreiro, tive várias experiências nesse período aí de como obreiro na área da intercessão. Uma das experiências que eu tive, eu estava em um culto na casa do nosso irmão Clóvis Ramos, lá na UR7 Várzea, e neste culto a gente estava todos cultuando a Deus, louvando ao Senhor, e de repente um cidadão, ele chegou na frente do ponto de pregação com um revólver, calibre 38, e direcionou a arma em direção ao púlpito. Depois ele acionou e puxou o gatilho. Geralmente em arma, quando se puxa o gatilho, a primeira munição pinou, a segunda sai. Não saiu. Aí ele virou-se para o corneta e acionou ali 6 vezes o gatilho daquela arma, e nenhuma das munições que estavam carregado no tambor, nenhuma disparou. A mão de Deus estava ali presente. Não teve nenhum problema. Alguns irmãos correram, é natural, nós somos humanos, né? Alguns irmãos correram, algumas crianças. Então eu sugeri na época a alguns irmãos a gente fazer uma campanha de oração, a gente orar a Deus, fazer intercessão, para Deus tomar uma providência com aquele cidadão que não gostava do culto. Ele dizia que ia voltar a fazer pior, ameaçando a igreja do Senhor. E aí a gente começou a orar, pastor Jefferson. Olhe, com 7 dias de intercessão, Deus tirou o homem de lá. E esse culto, quem estava dirigindo era o diácono em memória, irmão Delmiro José. Delmiro José, que era seu amigo, o esposo da irmã Mara Ferreira. Inácio. Isso, pronto. Então, ele estava dirigindo esse culto. Fizemos a oração, a intercessão, jejum, clamou ao Senhor, e com 7 dias o Senhor Deus tirou aquele cidadão daquele lugar. A casa que ele estava morando, a casa foi vendida e ele saiu de lá. E o culto permaneceu lá para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Meus irmãos, essa passagem dele que está falando, tem um caso interessante que você não citou, eu vou citar, eu conheço a história. E quem estava lá foi meu irmão, que já Jesus guardou, Zé Inácio, com o Delmiro, e disse que o cidadão saiu correndo de bermuda e foi para o quintal da casa dele, e quando chegou na bananeira, descarregou o revólver. Pá. Mas lá no culto não descarregou, não. Então, nosso Deus, né? Então você quer milagre? Quer milagre? Então, para ter milagre, vai interceder, vai orar. Isso. Interessante, né? As balas não saíram no culto, mas saíram na bananeira. Na bananeira. Meus irmãos, nós tínhamos muita coisa aqui para contar. Eu sei que os irmãos aqui estão com o coração fervendo, mas chegamos ao final do programa, né? Chegamos ao final, e eu creio que pessoas em casa chegaram e disseram assim, mas acabou. Meu tempo tem acabado, ainda temos outra programação aí à frente da Rede Brasil. Mas nós queremos agradecer ao presbítero José Siqueira, né, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, ao diácono Daniel, e os senhores têm aí meio minuto para fazer as suas considerações finais. Pastor, mais uma vez eu quero agradecer de todo o coração o seu convite e de poder Deus ter me dado, aos meus 81 anos, esse direito de estar aqui. Eu não sei, Simeão, que nós conhecemos a história dele no livro de Lucas 2, ele se alegrou quando Deus cumpriu a promessa, ele viu Jesus, pediu até para Deus despedir ele em paz, que ele tinha visto. Então, para mim, foi uma alegria de estar aqui com o senhor, junto com o meu irmão Daniel,
há muitos anos que a gente convive junto, fomos auxiliar da lista local. Isso. Então, para mim é um prazer, a alegria foi muito grande. Viu? O que eu posso fazer é isso, é continuar intercedendo pelo Senhor, continuar intercedendo pelo programa junto com a minha família, para que Deus continue estendendo suas mãos, fazendo prodígio, milagre e maravilha, para a honra e a glória do nome dele. Amém. Porque toda honra, toda glória, todo louvor e adoração é para o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Eu sou grato ao Senhor Deus por tudo que Ele tem feito, ao nosso pastor presidente e a todo o ministério da igreja, pastor Jefferson, satisfação muito grande, toda a equipe de produção aqui da Rede Brasil de Comunicação. Eu louvo ao Senhor por esse programa e quero deixar uma palavra a todos os nossos telespectadores. Todos vocês, todos nós, vamos continuar orando e que Deus continue abençoando você e sua família. E a partir de agora, faça uma avaliação, analise esse programa, analise, escute e peça a Deus para que Deus continue abençoando sua família, porque nós somos responsáveis por nossa família. Quero deixar um versículo ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18, que diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 25, corrigindo, 25 diz assim: irmãos, orai por nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por este programa. E neste momento nós vamos também estar orando pelos nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais, para que Deus dê vitória, para que o Senhor possa alcançar a todos com a sua bênção. Vamos pedir ao nosso diácono, nosso irmão Daniel Pereira, para neste momento estar nos despedindo de oração e apresentando os nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos, aqueles que precisam de um milagre na sua família, na sua casa, aqueles que estão nos hospitais enfermos, aqueles que estão passando por um momento difícil, causas impossíveis, até com um problema financeiro, né? Para que o Senhor possa resolver e dar a vitória. Oremos então, agradecendo a Deus. Soberano e eterno Deus, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus, nós elevamos, Senhor, esta oração até o trono da graça. Queremos neste momento, Senhor, lhe agradecer por a nossa salvação e pelas bênçãos que temos recebido de sua parte. Queremos também nesse instante, Senhor, pedir a Ti, ó Deus, pelos Teus filhos que estão desempregados, pelas famílias, pelos aqueles irmãos, Senhor, que não têm mais força, não têm o paladar, não têm o desejo de orar. Desperta, ó Senhor, o desejo de interceder. Pai, pedimos a Ti também pelos aqueles que estão internados nos hospitais, aos que estão nas UTIs, na enfermaria. Ó Deus, tenha misericórdia. Sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Teus filhos que estão desempregados, aos que estão passando por situações financeiras difíceis, Senhor, de equilibrar-se, de administrar. Tenha misericórdia. Abençoa a família, Senhor, que está sendo tão atingida com os ataques satânicos. Tenha misericórdia das famílias e que cada um de nós possamos aprender com Noé, colocar a família dentro da arca por intermédio da intercessão. É a nossa gratidão, Pai, é a nossa petição no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Contamos com a sua audiência no próximo programa. Se Deus assim permitir, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o programa Intercessão, isto é, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.